Essa com certeza foi a maior cagada do judiciário brasileiro e o final dessa história vai te surpreender. Dois irmãos e um primo fizeram uma sociedade de venda de grãos. O primo, de nome Benedito, era o responsável pela negociação e era muito ambicioso, e por isso ele comprou muitas sacas de arroz esperando uma alta nos preços que acabou não existindo. Depois disso, ele acabou vendendo tudo por uma bagatela para sumir no mundo com o dinheiro. Os irmãos, então, foram até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência do sumiço do seu primo. Mas depois de um tempo, a polícia acabou achando que eles mesmos que tinham dado o sumiço no primo, tendo em vista que foram os últimos a serem vistos com ele em uma festa dias antes. A polícia então prendeu esses irmãos e, acreditando muito que eles eram os responsáveis pelo sumiço, acabaram torturando eles para que eles confessassem. Eles não confessaram e assim a polícia começou a torturar os seus próximos e familiares, sendo que num determinado momento um dos irmãos acabou confessando. Os dois irmãos foram para julgamento no tribunal do júri e lá o advogado de defesa conseguiu absolver os dois. O promotor então entrou com um recurso e o tribunal anulou para que fosse feito um novo julgamento. Novamente o advogado conseguiu absolver os dois irmãos e, novamente, o promotor recorreu da decisão, conseguindo modificar a própria decisão do tribunal do júri para condenar os dois irmãos a 25 anos de prisão no próprio Tribunal de Justiça. Isso porque, naquela época, a legislação havia mudado e permitia isso. Hoje em dia, isso já não seria possível e eles teriam que ir a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri, que é composto por 7 pessoas, e não pelo Tribunal de Justiça, que é composto por desembargadores. Depois disso, eles cumpriram 8 anos de prisão em regime fechado e, depois disso, puderam cumprir a pena em liberdade. Um ano depois da soltura, um dos irmãos morreu no asilo sozinho e, 15 anos depois do sumiço, o irmão sobrevivente recebe um telegrama de um parente que dizia algo mais ou menos assim: "Você não acredita quem está trabalhando aqui na fazenda do seu pai." Sim, era o Benedito, o suposto sumido, Vivinho da Silva. Depois disso, os dois foram considerados inocentes, ajuizaram uma ação indenizatória que só foi paga 35 anos depois. Para você ter uma noção da gravidade da situação, o Dr. Alami, que fazia a defesa dos dois, havia conseguido 2 habeas corpus no meio de todo esse entreveiro que não foram cumpridos pela polícia. Ou seja, a justiça mandou soltar e a polícia não quis soltar. Esse caso é interessante porque criou um dos requisitos necessários para a condenação num processo criminal, que é a materialidade, ou seja, uma prova material do crime, tal como o corpo no caso do homicídio e até o dinheiro no caso do roubo. Esse, inclusive, foi um dos argumentos utilizados pela defesa do goleiro Bruno para tentar absolver ele, uma vez que não foi encontrado o corpo da vítima. E aí, o que você achou desse caso? Deixa aqui nos comentários. Um abraço.